Então, os nossos caminhos cruzam-se em formação, não é? Faz em setembro, na altura que estreamos este espetáculo, 10 anos. E acho que ao mesmo tempo este espetáculo também é uma certa celebração nossa deste nosso cruzamento destes 10 anos. Cruzam-se na Escola Profissional de Teatro de Cascais, éramos da mesma turma e sempre fomos muito ligados desde essa altura. Fomos percebendo, consoante fomos ganhando maturidade artística, que muitas coisas se cruzavam nos nossos pensamentos, em partilhas e tudo mais, e que foi fazendo com que existisse uma grande urgência da parte dos dois de nos cruzarmos artisticamente. E passados 10 anos, aqui estamos nós, com este espetáculo, A Última Dança, que era um espetáculo que nós já vínhamos a pensar há algum tempo mesmo, se não 2 anos atrás, que já o pensávamos, e concretizou-se, está-se a concretizar, não é? E acho que foi desta forma. Acho que para além de uma relação pessoal muito forte que temos, artístico também. artisticamente também fomos nos cruzando e percebendo que havia muitas semelhanças e urgências enquanto artistas que eram semelhantes, não é? Não, acho que não. Ou seja, eu só queria pegar nisto mesmo quando não era assim tão. Quando as nossas ideias ou o que nós queríamos falar enquanto criadores, atores, mesmo que não fosse da mesma forma, acho que isso também me permitiu. Vejo nisto agora, esta nossa evolução, acho que permitiu nós nos ajudarmos também a chegar a outros pensamentos, a outras coisas que nós queríamos falar. Ou seja, se calhar ele tinha mais uma urgência que eu à partida não teria tanto, e portanto em mim houve esse crescimento, e se calhar, não sei, em ti vice-versa, se calhar haviam temas que eu se calhar gostaria de explorar ou que para mim fariam sentido, e isso também te tocou de alguma forma, ou pudeste pensar. Sim, eu acho que o facto de sermos os dois pessoas muito sensíveis, acho que nos ligou muito. E acho que também o facto de termos crescido muito juntos, não é? Porque 10 anos é muito sim. ano, e são anos, e principalmente nós conhecemos quando tínhamos 14, 15 anos, portanto são anos até à altura em que estamos hoje, em que há muita coisa que acontece, não é? Há muita descoberta interior, e que nós fomos nos acompanhando, quer pessoalmente, quer artisticamente, a pensar sobre a arte ou sobre a vida em simultâneo, e acho que isso fez com que ligasse aqui, com que resultasse neste espetáculo. Que é sobre parte desta nossa relação, desta nossa amizade e de tudo o que já foi dito. Há coisas que eu não sei se vou desmanchar um bocadinho ao dizer estas coisas, mas o espetáculo fala então desta nossa relação e como é que dentro desta nossa relação e evolução, de como é que isso depois surge em outros temas, seja a empatia, seja a questão do homem e da mulher, seja a falta de empatia, seja a questão do erro, mas parte sempre primeiro desta nossa relação, deste nosso caminho juntos, e depois o que é que esse caminho foi despoltando, que outras aberturas, que outros temas, que outras abordagens. Mas acho que definiria assim, sendo o espetáculo é sobre nós, que terá um passado e um presente, mas que os temas vão variando, ou seja, também este nosso crescimento, com o nosso crescimento surgem então outros temas que eu acabei de referir, e outros mais. Sim. Eu acho que o espetáculo o sermos nós foi só uma justificação para falarmos de coisas que sentíamos realmente urgentes, como sentirmos que a falta de empatia, que tem muito que se lhe diga o que é isto de falta de empatia, ou ser empático, o que é.
e até que ponto é que o excesso dessa empatia também é positivo ou não. São muitas questões que este espetáculo acabam por abordar, e esta questão do papel do homem e da mulher e como é que é uma relação entre homem e mulher e o espectro que isso pode ter, que não precisa de ser de todo sempre amorosa, mas quase que é instaurado numa sociedade que tem a sua história, não é? É instaurado que tem que ser uma relação amorosa, não é? E eu acho que nós, os dois, sermos o mote para o espetáculo foi só uma justificação para falarmos dos temas pertinentes que sentíamos enquanto artistas, que nos unia, não é? Como esta questão da falta de empatia, o papel do homem e da mulher na sociedade, até que ponto é que tu acreditas ser outra coisa que não és, mas que tens certos comentários que acabam por seres isso, ou seja, por exemplo, como o machismo, acreditas que não és machista, mas se calhar tens comentários machistas e isso é importante refletir, como até que ponto é que... A questão do criador também, ou seja, eu sou nova neste papel, o João já tem este papel há muito tempo, mas com esta nova... Muito tempo. Sim, também não, mas calma. um tempo bastante cheio. E acho que também surgiu com esta nossa relação e acho que isto era importante, que é a nossa relação foi o despoltar para esses temas que são maiores e que é isso que queremos falar. Por acaso usámos esta nossa relação que também já é íntima e profunda. Mas também veio outros assuntos e que tivemos a oportunidade de vir a falar também em ensaios, a questão de qual o papel do criador também, ou como mesmo como ator também, se calhar às vezes há mais, eu pelo menos acredito que tenha que haver também esse papel enquanto sou ator, não é? Apesar de serem duas coisas diferentes, ator e criador, acho que pode-se fazer aqui Sim, um ator é um criador. Exato. E ainda por cima estava eu a dizer, nestes ensaios, acho que discutimos muito esta questão de os espectros e será que o criador, quando faz e decide de facto fazer um espetáculo, é para servir o quê, a quem e pronto, e quais é que são os limites disso, e ainda hoje acho que não tenho muito bem resposta, apesar de estar inclinada às vezes mais para um lado, mas foi uma coisa que fomos falando. Acho que resumindo assim um bocadinho, o modo que nos levou a este espetáculo foi a impossibilidade de fazer um espetáculo. Será possível ser um mote para outro? Acho que é um bocado esse o mote do nosso espetáculo, mas que depois tem estas questões, todas estas do papel do homem, da mulher, da empatia e ao mesmo tempo também quais são os limites do criador, não é? Até onde é que pode ir o criador? Até que lugar é que acaba também por falar sobre liberdade, não é? Que é até que lugar é que enquanto artista tens essa liberdade e até que ponto é que existe essa liberdade e essa liberdade é castrada por quem? Às vezes não por é? nós próprios. Por vezes por nós próprios, outras vezes por uma pressão exterior, por quereres corresponder. Acho que é um bocado isto. Yes! Acho que eu vou deixar aqui. Eu acho que um fracasso pode ser motivo de criação, mas é aí que está o ponto, que é um fracasso pessoal pode ser um motivo de criação a partir do momento em que não seja só o teu ponto de vista que seja exposto na obra, em que exista, isto é o que eu acho, não é a verdade absoluta, a partir do momento em que tu fazes, esse fracasso pode surgir como impulso para gerar um objeto artístico, mas não na minha opinião, não pode ser só ele o ponto de vista que o criador quer passar. Ou seja, a partir do momento em que existe esse fracasso, o criador tem que, e se isso lhe gera impulso para uma criação, o criador tem que tentar perceber todos os pontos de vista acerca desse tema que o fracasso dele lhe deu, para poder criar um objeto artístico. Porque o objeto artístico não pode servir só a ele e tem que servir ao outro. Isto é o que eu acho. Concordo. E também falámos desta questão do fracasso, porque também a nossa peça é sobre isto.
E sobretudo nesta questão do processo, não é? Nós muitas vezes dizemos, até na vida, não é? Temos muitos processos, mas de repente se não há, chegamos ao fim e de facto temos distância e maturação e podemos perceber realmente o que é que errou, o que é que não errou, etc, etc, fica uma coisa congelada de, ok, passei por este processo todo, mas não houve evolução. Então acho que sim, acho que é possível. Eu acredito que sim, mas eu sou otimista. Bom, eu vou ser muito transparente. Há certos temas que aqui falámos, e neste caso a empatia, que até então acho que nunca tinha pensado muito, não é? São assim chavões ou frases, palavras, significados que às vezes ouvimos muito, mas que não temos muito espaço também para poder pensar neles. A forma como eu me ligo à palavra empatia, acho que eu diria que era uma das coisas mais importantes para nos podermos todos relacionar, tendo em conta que estamos aqui no mundo. Acho que é mais do que uma palavra, é um conceito, e é um conceito que acho que temos que vir a maturar e a pensar nele de uma forma cada vez mais presente, cada vez mais, sejam coisinhas pequeninas, mas acho que isso é importante, porque senão acho que chegámos também a esta conclusão, de repente se não há empatia, não é? Qual era aquela frase que nós que tínhamos muito no nosso placar, que é: a empatia não quer dizer que por não ter empatia que estamos sujeitos ou somos pessoas más ou cruéis. Na verdade temos tudo dentro de nós e temos a parte empática e não empática, não é? Mas poder pensar nisso e mesmo no dia-a-dia poder de facto olhar para o mundo e para as pessoas e para as situações de uma forma mais empática, acho que é um bom caminho a perseguir. Sim, esta frase que nós colocámos muito fixa nos nossos placares de início de criação, com os atores Sandra Sousa e João Raposo Nunes, que viemos a trabalhar com eles depois a partir de muitas reuniões minhas e da Diana. Começámos a juntá-los e começámos a fixar algumas coisas. Esta frase dizia algo como, não sei dizê-la concretamente, mas algo como: seguires o teu próprio ideal não quer dizer que sejas uma pessoa cruel, uma pessoa má ou pronto, uma pessoa cruel, má, porque estamos todos sujeitos a essa falta de empatia, não é? No mundo em que vivemos. E isso não quer dizer que tu não tenhas, ou seja, não quer dizer que isso te define, ou seja, uma pessoa pouco empática não quer dizer que seja uma pessoa pouco empática até ao fim da vida dela, não é? Portanto, e quereres seguir o teu próprio ideal, que por consequência pode ferir o outro e pode, aos olhos do outro, ser algo como falta de empatia, tu contigo mesmo não estás a ter falta de empatia, não é? Portanto, isto é muito complexo, esta questão da empatia. E também falávamos muito desta relação da empatia com até que ponto é que o excesso dela também não é negativa, não é? O que é que te leva a ser empático também? Às vezes é por razões... Muitas vezes és empático porque viveste aquilo, não consegues ser tão empático porque não conseguiste, não tens capacidade de te colocar. Empatia é a capacidade de colocares no lugar do outro, não é? E muitas vezes é difícil. É verdade, é um exercício, eu acho que diário, e cada vez que fomos falando cada vez mais sobre isto, e já era um tema em nós muito presente há muito tempo, mas conforme fomos pesquisando, fazendo esta pesquisa e percebendo os pontos de vista diferentes que existiam acerca deles, e mesmo a desafiar os atores com quem estávamos a trabalhar, literalmente a ser advogados do diabo, a desafiá-los a querer dizer outras coisas para ver até que ponto é que iríamos com isto, fomos percebendo que é um espectro muito grande. Eu pessoalmente relaciono-me com a empatia como um trabalho diário. Acho que é um bocadinho isso. E acho que é uma coisa urgente de ser comunicada, o ter consciência que tipo de empatia é que tu dás, porque acho que se todos tivéssemos um bocadinho mais consciência disso, eu acho que eu crio nesta necessidade de fazer refletir. Eu, pessoalmente, crio na necessidade de fazer refletir, não dar respostas de todo, mas
que as pessoas possam ter um bocadinho mais consciência, porque acho que se todos nos tornarmos mais conscientes e não irmos para o caminho que eu acho que é o caminho mais fácil da vida rotineira, não é? De só cumprir, não é? Podemos gerar diferenças e gerar diferenças às vezes parte de nós, não é? Que por consequência passa numa mesa de jantar de família a outros, etc, etc. Eu acho essa pergunta boa. Olha, acho que nem eu consigo distinguir a fazer. Às vezes. Nem eu às vezes consigo distinguir essa ficção da realidade a fazer. Por muito mais técnica que possamos usar e por muito mais que saibamos, acho que se confunde. E ao brincarmos com esta ficção e realidade, que já é algo que eu, enquanto criador, já brinco há algum tempo, mas sinto que aqui está levado a um lugar muito longe, porque parte de uma relação mesmo pessoal minha e com a Diana e da Diana comigo. E que há muita coisa, na verdade, do espetáculo que nos aconteceu mesmo. E portanto faz com que nós por vezes gere ali fricções mesmo dentro de nós, mesmo sabendo que estamos em acting, não é? Que estamos num ensaio ou que estamos a fazer o espetáculo, gera fricções. Sim. Eu vou deixar... Como é que Chekhov não pode ser inspiração para qualquer criador? Acho que é um bocado isso, não é? Aqui, sobretudo, se calhar porque eu acho que era importante, se calhar, ser o João agora a responder esta pergunta, mas porque acho que ele fez no trabalho de escrita e da própria peça, fez uma coisa interessante de ligar a nossa história pessoal, neste caso à história do Treplev e da Nina. Não sei se sabe ou não, mas sim, como não ligar, acho que saberás se calhar tu dizer, mas porque o Chekhov também aborda todos estes temas que temos, que são universais, e para além de universais são intemporais, não é? Todos estes temas, seja do amor e mesmo esta questão da empatia, mesmo que não seja de uma forma tão linear assim, com as relações entre Nina Treplev, etc, Machas, e Trigorins, há esta questão também se aborda, se formos ao fundo, dizer, se calhar a Nina aqui não foi tão empática, porquê? Ou será, pronto, mas... Esta frase que nós falávamos numa das tuas perguntas anteriores, sobre o seguir o seu próprio ideal, não ser destinado a pessoas más, cruéis, etc., é sobre um estudo feito da gaivota do Chekhov. Eu acho que no meu processo de escrita fui percebendo que a Diana, enquanto atriz sonhadora, bela atriz sonhadora que eu admiro muito, se ligava muito a esta Nina e, na verdade, acho que enquanto criador, eu pessoalmente me liguei sempre muito ao célebre monólogo do Treplev das novas formas, e fez com que automaticamente, ao falar nesta história, que eu não vou fazer spoiler sobre a nossa narrativa, mas ao falar sobre esta história se ligava intrinsecamente àquilo que nos tinha acontecido, na verdade. Porque portanto, estas novas formas é o que estamos a tentar, de facto, também com estes temas, se calhar pensar e repensar e fazer o outro pensar. Então essas novas formas, sim, acho que está intrinsecamente ligado ao nosso espetáculo. Sim, ou seja, esta mesma relação entre Nina Treplev, artística e etc, fazia-me muito sentido fazer esta ligação, mas na verdade Chekhov acho que tem que ser uma inspiração para qualquer criador, porque acho que é dos autores mais intemporais, e
e enquanto criador sensível, ligo-me muito aos textos do Chekhov. Apetece-me fazer todos os próximos espetáculos sobre cada peça dele, porque é maravilhoso mesmo. Todas as relações são são obras, as do Chekhov, de relações, não é? São obras de relações, de afetos, e ligo-me muito com isso. Apesar de haver, enquanto criador da minha parte, uma urgência de certa forma reflexiva, não é? Tipo, de gerar reflexão, que por consequência, por vezes, se torna um bocadinho político. Tenho um bocado de medo de dizer isto, mas pronto, se torna um bocadinho político. Também sou muito de afetos, enquanto criador, de relação. E essa crueza, eu acho que também não é? Com o Chekhov, o meu amigo Chekhov, como nós dizemos, acho que tem essa capacidade nas obras todas, que é mostrar o ser humano tal como ele é, com todas as fragilidades e com todas as coisas negativas e menos boas, e acho. Nós achamos que sim. Eu acho que sim. Também foi um tema muito discutido aqui nos nossos ensaios, ainda que isto é uma opinião muito pessoal, e eu acho que em geral ainda é visto, e fomos-nos deparando com isso em várias situações mesmo, podem ser em questões políticas, sociais, humanas, que de facto ainda é uma coisa muito conotada à mulher também. O vulnerável é uma coisa ainda muito frágil e que denota uma fraqueza, e que não é necessariamente uma coisa de estou-te a mostrar esta coisa, este sentimento vulnerável, pronto, porque está a existir, mas isso não tem que ser conotado logo, da mesma forma que se calhar vou usar o bruto e dizer o animalesco, mas o bruto frio também tem outra versão, ou seja, não é porque essa pessoa, como nós também temos vindo a falar, não aqui, mas em geral, se calhar da nossa técnica, etc, etc, temos todos tudo, não é? O ser humano tem todas as camadas possíveis, então, mas sim, acho que sim, eu também sou absolutamente de acordo, e quero só acrescentar que discutíamos muito sobre estas questões, que parece que um líder não pode ser vulnerável, não é? E isso a mim assusta-me. Acho que se liga intrinsecamente com a empatia, se liga intrinsecamente com uma data de coisas, não é? Mas parece que há alguém, para ter que estar num lugar hierárquico, de poder ou whatever, não pode ser vulnerável, não é? Tão simples como olha, tão simples como isto, não é? Olha, ainda há pouco tempo sai que uma ministra foi a uma festa e ela parece que não pode ir a uma festa, não é? Porquê? Porque é que não pode ir a uma festa? Não é? Porque é que ela não pode ser vulnerável e estar bêbada se lhe apetecer, com os amigos, e porque é que isso tem que ser alvo de conversa, não é? Tão simples como isto, porque um líder não pode ser vulnerável. E isto é uma questão também no espetáculo. Esta vulnerabilidade como sinónimo de força, que era também um dos outros nossos chavões, que era... é mais vulnerável aquele que se permite ir à guerra, cair 7 vezes, se for preciso, durante essa batalha, ficar no chão no fim da batalha, ganhou o outro, mas pelo menos ele teve a coragem de se mostrar imperfeito, mesmo sabendo que não estava preparado. Isso é muito difícil. Isso é uma questão que acho que é muito difícil, porque, pelo menos para mim, porque eu comecei como ator, porque me formei como ator. Em todos os papéis. Não é bem isso. Estou a brincar, mas diz. Não, porque é um tema que ainda por cima temos que também falarmos. Porque eu acho que esta questão da criação e da direção dos atores é muito apaixonante, mas eu acho que é apaixonante também porque aprendo muito a dirigir os outros, e acho que também se liga muito com a minha sensibilidade a dirigir os outros. Eu jamais poderia ser o criador que sou hoje se não tivesse sido ator, portanto não sei responder a essa pergunta. Literalmente é isso.
Não sei como é, tu nesta nova experiência como criadora, Diana, como é que, de que lado é que te sentes melhor? Não, eu sinto-me melhor como atriz, mas porque é uma coisa que eu também nunca fiz, não é? Nunca tive deste outro lado. Mas é de facto é mesmo apaixonante, porque se vê outras coisas e tem-se noção de outras coisas que, estando dentro, não há tanta possibilidade, não é? E não há tanto... Sim, não há tanta... Há uma magia, há um brilho também estar do lado de fora. Acho que também é super interessante. Mas é difícil, porque tem que se ter mesmo essa sensibilidade e tato e muita empatia, porque não somos todos iguais, e um criador perceber e encenador perceber, ok, com esta atriz eu sei que vou conseguir pô-la assim ou naquele lugar porque... tenho essa sensibilidade, porque também já trabalho há algum tempo com ela. Acho que é um trabalho difícil e acho que não é para toda a gente, porque às vezes pronto, nem toda a gente tem estas qualidades. Sim, e pode mesmo ferir um ator, não é? Uma má direção. O que é que eu ia dizer? Mas acho que se torna mais simples com os atores que nós temos a trabalhar. Mesmo a Sandra e o João, foi um processo muito fluido e acho que se torna simples quando assim é, quando toda a gente está a querer servir ao objeto artístico e não assim mesmo. Muito obrigado. Obrigado.